A Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara dos Deputados aprovou a realização de uma audiência pública para ouvir Felipe Martins, preso político do ministro Alexandre de Moraes. O ex-assessor do ex-presidente Jair Bolsonaro foi preso sob a alegação de ter viajado ao exterior, o que sequer é crime, e permaneceu preso mesmo após a defesa ter provado que não houve qualquer viagem. O deputado Marcel Van Hatten, autor do requerimento de audiência pública, expôs uma série de outros problemas com a prisão do ex-assessor, inclusive a falsificação de documentos ocorrida nos Estados Unidos. Ele explicou que há indícios de participação de agentes dos Estados Unidos na fraude e que isso já chamou a atenção de autoridades americanas e terá consequências. Van Hatten publicou no X, antigo Twitter, imagens do requerimento aprovado e disse: "Aprovado meu requerimento de audiência pública para que Felipe Martins exponha os detalhes da fraude internacional que fundamentou sua prisão ilegal foi aprovado na Comissão de Relações Exteriores. Ótima notícia para dar como primeiro tweet pós-censura do X." O deputado Eduardo Bolsonaro, na sessão da CREDEM, enfatizou que as alterações na documentação de Felipe Martins nos Estados Unidos ocorreram na mesma época em que o delegado encarregado dos inquéritos políticos do ministro Alexandre de Moraes estava nos Estados Unidos. O deputado disse: "É muita coincidência. Para mim, onde há fumaça, há fogo." Ouça trechos do requerimento apresentado pelo deputado Marcel Van Hatten. Em 8 de fevereiro de 2024, Felipe Martins, ex-assessor especial de Jair Bolsonaro, foi preventivamente preso pela Polícia Federal mediante mandado impetrado por Alexandre de Moraes. A decisão monocrática do ministro em relação a Martins fundamentou-se em uma suposta viagem sua aos Estados Unidos, junto a uma comitiva de Bolsonaro em dezembro de 2022, em que não haviam registros posteriores do seu retorno ao Brasil, levando à conclusão de incerteza sobre sua localização, bem como lhe colocava em condição de altos riscos de fuga. Tais alegações estavam baseadas em um documento não oficial encontrado no computador de Mauro Cid, que elencou uma provável lista de passageiros de um voo presidencial com destino Orlando na data de 30 de dezembro de 2022. Nas palavras do próprio ministro, na decisão que resultou na prisão de Felipe Martins, datada de 26 de janeiro, a localização atual de Felipe Garcia Martins Pereira é incerta, uma vez que constou na lista de passageiros que viajaram a bordo do avião presidencial no dia 30 de dezembro de 2022, rumo a Orlando, nos Estados Unidos. Entretanto, não se verificou registro de saída do ex-assessor no controle migratório, o que pode indicar que ele tenha se evadido do país para se furtar de eventuais responsabilizações penais, como também apontado pela Polícia Federal. Tão logo Felipe Martins foi detido no Complexo Médico Penal de Pinhais, no Paraná, a sua defesa apresentou provas categóricas contra as alegações da prisão preventiva. Os advogados de Martins obtiveram a lista oficial de passageiros do voo presidencial de Jair Bolsonaro para Orlando em 30 de dezembro de 2022. Essa lista não incluía o nome de Martins, indicando que ele não estava a bordo. A Latam Airlines forneceu uma declaração oficial confirmando que Martins estava em um voo doméstico no Brasil no dia seguinte, 31 de dezembro de 2022, entre Brasília e Curitiba, fato comprovado pela apresentação das passagens aéreas e dos tickets de bagagens. Também foram apresentados registros telefônicos e fotográficos para sustentar a comprovação de que Felipe Martins não havia deixado o país na data em questão, o que, em tese, eliminaria os motivos que fundamentaram a sua prisão.
Para sustentar a prisão de Felipe, o ministro Alexandre de Moraes, sob o argumento de risco de fuga, fez uso do Travel History do US Customs and Border Protection, CBP, onde constava que Felipe Martins havia ingressado nos Estados Unidos na referida data de 30 de dezembro de 2022, embora o próprio CBP informe em seu site que este registro não é oficial e não deve ser utilizado para fins legais. Ana Bárbara Schaffert, uma das advogadas de Martins, entrou em contato com a CBP em abril de 2023 para verificar o registro de entrada de Martins nos Estados Unidos. A CBP confirmou que não havia nenhum registro de entrada de Martins em Orlando em dezembro de 2022 e que sua última entrada nos Estados Unidos havia sido em setembro de 2022 pelo aeroporto JFK em Nova York. A situação teve grave escalada no momento em que foi descoberto que havia um I-94 datado de 30 de dezembro de 2022, listando a entrada de Martins em Orlando. No entanto, esse documento continha várias inconsistências, como o primeiro nome dele escrito incorretamente, o número de um passaporte perdido ou roubado que havia sido cancelado em 2021, e um tipo de visto errado. Quando essas discrepâncias foram apontadas, a CBP inicialmente corrigiu o nome e o número do passaporte, ao invés de remover o registro falso. Durante muito tempo, essas informações inconsistentes serviram como fundamento para manter Felipe Martins preso. As inconsistências nos registros de imigração nos Estados Unidos, no caso de Felipe Martins, levantam o questionamento sobre a segurança e integridade do processo de entrada de estrangeiros no país e dos agentes de fronteira americanos, o que pode vir a fragilizar e desgastar as relações com o Brasil. Nessa seara, se faz necessário debater no âmbito desta comissão as pormenoridades dos fatos acima destacados para que possam ser tomadas as devidas providências e, assim, evitar a ocorrência de novos desgastes internacionais. Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro e pessoas que apenas têm um discurso diferente do imposto pelo cartel midiático vêm sendo perseguidos há muito tempo, em especial pelo Judiciário. Além dos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, também o ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, criou seu próprio inquérito administrativo e ordenou o confisco da renda de sites e canais conservadores, como a Folha Política. Toda a receita de mais de 20 meses do nosso trabalho está bloqueada por ordem do TSE, com aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes em inquérito que foi arquivado por falta de indícios de crime. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, use o QR Code para doar qualquer quantia para a empresa Raposo Fernandes ou use o código ajude@folhapolitica.org. Caso prefira, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política faz a cobertura da política brasileira, mostrando atos, pronunciamentos e eventos dos três poderes, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. pix@folhapolitica.org. Assista. Senhor presidente. À vontade, deputado. Senhor presidente, quero agradecer aqui aos colegas parlamentares pelo apoio, unânime, aliás, dessa comissão, na manhã de hoje, a esse convite ao senhor Felipe Martins, que vem aqui explicar o que aconteceu. Porque essa história precisa ser muito bem contada. O senhor estava aqui, aliás, quando eu relatei, por isso entendi que não seria necessário falar de novo, mas rapidamente, para quem nos acompanha, o que aconteceu é que ele foi
preso sob a alegação de que poderia fugir do país em virtude de ter saído junto com o presidente da República 1 ano e meio antes para a Flórida, em dezembro de 2022, 1 ano e meio antes de vir a ser preso, em fevereiro deste ano de 2024. Não deu bem 1 ano e meio, 1 ano e 2 meses, mas na verdade aquela viagem nunca aconteceu. Ele não embarcou junto com o presidente da República, não entrou em território americano e ainda assim, senhor presidente, algo muito estranho aconteceu, porque seu nome apareceu primeiro no Travel History, depois o seu passaporte vencido, enquanto ele ainda estava preso, foi inserido no registro de entrada oficial dos Estados Unidos, o I-94, como se ele tivesse dado entrada no aeroporto de Orlando. E depois de sua defesa pedir a correção dos dados, em vez do CBP americano, ou seja, a autoridade americana, em vez de corrigir e retirar esse passaporte cancelado do sistema e anular a sua entrada, afinal ele não tinha entrado, substituir o passaporte cancelado pelo passaporte válido, forjando uma entrada em território americano que não aconteceu. Então isso é muito grave, isso já está comprovado que aconteceu. Agora, nós esperamos que o Felipe Martins possa aqui vir dar mais detalhes, até porque é um tema que interessa muito aos Estados Unidos. A Embaixada Americana, segundo relatos da imprensa, está interessadíssima nesse tema, está acompanhando o desenrolar, porque tudo indica que há autoridades daquele país envolvidas numa fraude para que, dolosa ou culposamente, fosse imputado ao Felipe Martins uma saída do país que nunca aconteceu. Por isso, senhor presidente, fica aqui o nosso registro de muito obrigado aos parlamentares que nos apoiaram nessa aprovação. Obrigado. Obrigado, deputado. Com a palavra, deputado Eduardo Bolsonaro. Prezado presidente, essa audiência pública ela é importantíssima, né? Complemento aqui e elogio o requerimento do deputado Marcel Van Hatten pelo seguinte problema que se apresenta, né? A questão migratória nos Estados Unidos, ela não é algo secundário, é principal lá. É tema de debate presidencial. Nós já estamos em contato com parlamentares americanos. Existem alguns que se manifestaram já a intenção de colocar adiante esse caso específico do Felipe Martins, uma viagem que não ocorreu com o presidente Bolsonaro no final de dezembro, e já estão de posse, né, de certificados e documentos da migração americana, dando conta de que ocorreram alterações. Primeiro, uma inserção falsa com o passaporte vencido do Felipe Martins, dando entrada nos Estados Unidos, e depois, né, a alteração, a edição para se inserir ali ainda uma entrada falsa, mas com passaporte válido. Se um burocrata americano consegue fazer, né, uma entrada ou saída dentro do território americano de maneira retroativa, como ele bem entender, se ele fez isso com o Felipe Martins, ele pode fazer com um terrorista, ele pode fazer com quem quer que seja. Mas a história, ela só vai piorando. Porque quando da edição, quando o passaporte vencido foi trocado a movimentação para o passaporte válido de Felipe Martins, isso ocorreu quando o delegado Fábio Schor, que é o braço direito de Alexandre de Moraes, é o dono da Stasi, da Gestapo de Alexandre de Moraes, é Fábio Schor, delegado federal. Foi quando ele estava nos Estados Unidos. Então, para mim, é muita coincidência, né? Onde tem muita fumaça, é sinal de que há fogo. Então, existe muita coincidência no ar. Os parlamentares americanos vão puxar o fio dessa meada para encontrar o agente que fez essas alterações. E lá, se você mentir perante deputados e senadores, isso é um crime sério de perjúrio. Pode dar cadeia lá, inclusive. E eu quero crer que a gente vai chegar, inclusive, a puxar. Porque quando a batata estoura, filho, ninguém vai largar a mão de ninguém. É bonito na narrativa. Quando bota pra cantar, a gente vai ver a coisa acontecer. Ó, esses policiais federais que estão se sujeitando a cumprir as ordens legais de Alexandre de Moraes, como eu tenho dito, eles só vão ver o Mickey Mouse pelos posts do Alan dos Santos, tá? Que pode ter N ressalvas contra o Alan dos Santos, mas ficou separado da sua família 3 anos sem ter cometido um crime sequer. Abriu aqui uma empresa, uma imprensa, o Terça Livre, foi fechado pelo Alexandre de Moraes, e aqui concluo, presidente, indo para os finalmente, e o que fizeram com o Felipe Martins foi extremamente bizarro. Só para colocar mais uma pimenta antes da audiência pública que a gente vai ter aqui com o Felipe Martins, Deus quiser. O Alexandre de Moraes, prezado promotor Alfredo Gaspar, o Alexandre de Moraes ofereceu a todo momento para o Felipe Martins a possibilidade do Felipe Martins autorizar as autoridades brasileiras a terem acesso à sua movimentação migratória no exterior. Ou seja, Felipe Martins estava preso
A Polícia Federal chegava para ele e falava: Felipe, se você autorizar a gente olhar a sua movimentação de entrada e saída lá, se você assinar aqui, a autoridade americana vai mandar suas movimentações para cá e você vai ver como você não entrou nos Estados Unidos, você vai conseguir a sua soltura, a sua prisão preventiva vai cair. Se Felipe Martins tivesse assinado esse documento, ia vir a movimentação fraudulenta dele, de entrada fraudulenta nos Estados Unidos, e ele estaria preso até hoje. Este é o tipo de pessoa da mais alta corte do judiciário brasileiro, acochambrada por uma Stasi dentro da Polícia Federal. A audiência é importantíssima. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado.